Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Irmãos, hoje está contando uma obra que o Senhor assim me permitiu contemplar no momento em que eu fui convidado para pregar em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. O motivo da gravação desta obra não é para engrandecer ao meu nome, nem ao nome das pessoas que serão citadas nessa gravação, mas que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, e que por meio desta obra os irmãos possam ficar ainda mais confiantes que Deus é fiel para cumprir na nossa vida tudo aquilo que foi dito a nosso respeito. Irmãos, quando eu cheguei ali na igreja que me convidou, começamos a louvar ao Senhor, e o cântico que foi subindo até o céu foi cantado com todo o nosso coração. Nós louvamos a Deus como se fosse o último dia da nossa vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. E conforme nós íamos louvando, a presença de Deus se manifestou em nosso meio de uma maneira tão grandiosa. Glória ao nome do Senhor. Que as crianças glorificavam a Deus. A mocidade era tomada pela linguagem. O grupo de senhora, glória ao nome do Senhor, glorificava de uma tal maneira que pessoas eram batizadas no meio da igreja, aleluia. Irmãos, e ali o Senhor apareceu no nosso meio, e por meio dos louvores, o Senhor grandemente falou ao nosso coração. Passado o momento de louvor, foi dada a oportunidade para que todos aqueles que o Senhor havia feito alguma obra, fosse até a frente e contasse o seu testemunho. E ali, irmãos, foi motivo de muita emoção a ver ali as obras que Deus tinha feito na vida dos irmãos, obra de milagre, obra de cura, glória ao nome do Senhor Jesus. O Senhor abrindo porta onde não tinha porta, glória ao nome do Senhor. E ali se alegramos também em ver que Deus continuou e continua, aleluia, fazendo obras no meio do teu povo. Irmãos, foi me dada a oportunidade de pregar, então, e ali eu trouxe a palavra de acordo com o que o Senhor colocou no meu coração. E por meio da palavra ali, passada ao povo, o Senhor continuou se manifestando em nosso meio. A presença do Espírito Santo pôde ser sentida cada vez mais forte em nosso coração, aleluia, nos fazendo arder o nosso coração em uma alegria, aleluia, era nos tomado naquele momento. Porém, irmãos, no momento que eu olhei ao fundo da igreja, eu olhei uma moça que estava chorando muito, e ela apenas concordava com tudo que era pregado, com tudo que era dito, aleluia. E ali, irmãos, acabando-se aquele culto, eu fui saudar os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus, e aquela moça veio até a mim, e ela disse assim: pastor, o senhor é pastor de que igreja? Eu falei assim: olha, eu não sou pastor, sou cooperador, sou da Assembleia de Deus, glória ao nome do Senhor Jesus. Ele falou assim: ah, você que é o meu esposo, eu gostaria que você fosse na minha casa fazer uma oração. Eu falei: tudo bem, mas volto a dizer que eu não sou pastor, sou cooperador. Mas já que você está profetizando, eu tomo posse que em breve o Senhor há de fazer essa obra na minha vida. E ela falou assim: também creio. E ali, irmãos, chamei os irmãos que foram me acompanhar nesta pregação para estar indo até a casa daquela moça, pois o Senhor já havia tocado em meu coração que grande era a necessidade daquela moça e que ali precisava ser feito mesmo essa oração. E ali fomos, irmãos. Entramos dentro daquela casa, glória ao nome do Senhor. E ali, conforme nós chegamos, nos assentamos e começamos a contar obras que o Senhor havia feito em nosso meio, obras que o Senhor já tinha nos permitido contemplar. E ali, irmãos, chegou um momento que Deus foi falando ao meu coração. E ali pude perceber que a tristeza habitava aquela casa, que a alegria já não fazia parte daquela casa, glória ao nome do Senhor. E foi quando eu falei assim: olha, irmãos, contar a obra sempre é muito bom, aleluia, sempre é bom a gente testemunhar aquilo que o Senhor fez, mas é chegado o momento da gente dobrar os nossos joelhos e buscar a face do nosso Deus em oração, glória ao nome do Senhor Jesus. E ali que assim fizemos, irmãos, ajoelhamos e começamos a buscar ao Senhor, aleluia.
E conforme nós estávamos ali clamando a Deus, o Senhor começou a revelar ao meu coração, aleluia, o que estava se passando ali com aquela moça, com aquela família. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós nos levantamos daquela oração, eu disse assim: olha, moça, agora eu entendo porque você me trouxe aqui. Agora eu entendo qual é a tua necessidade. E vou te falar dessa maneira: a nossa carne, ela tem um limite na terra. E aqui me mostra Deus dessa maneira, que o teu filho tentou ultrapassar o limite que é dado na terra, o limite da nossa carne, ele tentou ultrapassar, e me mostra Deus que hoje ele está entre a vida e a morte. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmão, quando que eu falei dessa maneira, aquela moça, ela deu um pulo, ela olhou para mim e falou: é verdade, eu sabia que quando você chegasse aqui, Deus ia mostrar, eu tenho certeza que Deus está mostrando para você, mas eu creio que Ele ainda vai tirar o meu filho dessa situação. O meu filho, aleluia, mesmo passando por cima da minha ordem, ele pegou a moto e se envolveu no acidente. E hoje está mesmo hospitalizado. Os médicos disseram que já não tem mais nada para fazer, aleluia, mas eu creio que Deus vai fazer o impossível acontecer. Eu falei assim: olha, moça, nós clamamos a Deus, aleluia, e Deus viu a sinceridade do teu coração e te manda pregar a Deus dessa maneira, que hoje Ele está descendo com a vida, e vai ser vida para o teu filho. Ainda que os médicos digam que não tem vida, Deus te prega a vida hoje. Glória ao nome do Senhor. E aquela moça ali chorando, aleluia, falando: eu tomo posse da minha vitória. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, e quando que a gente acabou aquela oração, eu peguei e disse para essa moça dessa maneira: olha, eu já tô indo, e amanhã eu volto ali para a região de Interlagos, onde eu moro. Se for possível, dá uma passadinha lá no período da manhã. Vou estar lá na casa do irmão que você conhece, para falar como que foi no hospital. Ela falou assim: olha, eu tô indo agora mesmo visitar meu filho, e amanhã vou estar indo lá antes de você estar retornando. Mas já tenho certeza que Deus vai fazer uma obra. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, e ali no outro dia, mais ou menos no horário das 11 horas da manhã, aquela moça bateu na porta, aleluia. E ali quando o irmão, dono da casa, foi abrir a porta, já podemos sentir a alegria que era tomada naquela moça, aleluia. E ela olhou assim para mim, com os olhos ainda cheios de lágrimas, e disse: Deus é fiel. Eu falei: me conta como que foi que Deus fez essa obra. Glória ao nome do Senhor Jesus. Kalamanashalaya, Deus. E ela me disse dessa maneira: olha, quando eu cheguei no médico, o médico chegou e me disse dessa maneira: olha, você não vai poder ver o teu filho hoje, o estado dele está pior, aleluia. Ele vai ter que ser transferido de quarto, e vamos estar dando mais 2 dias para ele no aparelho. Se ele não responder, se ele não reagir, o hospital vai ter que a gente vai ter que desligar os aparelhos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque já não tem nada mais a fazer. Ele está muito, o que aconteceu com ele foi muito grave, aleluia. Irmãos, aquela moça ali falou que entrou em desespero e disse para o médico dessa maneira: me deixa ver o meu filho. E ele disse: não posso te deixar ver o seu filho. Ela pegou, segurando no avental do médico, e disse dessa maneira: olha, doutor, eu fui para a igreja e a palavra do Senhor veio até mim dizendo que era vida para o meu filho. Eu não posso aceitar, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, em perder ele dessa maneira. E ali aquele médico olhou para ela e disse: você é crente? Ela disse: por graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eu sou. E eu creio que Deus vai fazer essa obra. O médico olhou para ela e disse dessa maneira: olha, eu não poderei te deixar por muito tempo, mas já que dessa maneira você é crente, aleluia, entra e faz uso da tua fé. Quem sabe Deus não faz aquilo que a medicina, aleluia, já não pode mais dar conta. E ali, irmãos, ela entrou. Ela falou que se direcionou até o filho dela, segurou na mão do filho dela, já estava todo gelado. Aquele menino de 17 anos, gelado na cama, glória ao nome do Senhor Jesus. Ela segurou na mão dele e disse assim: meu filho, por que você foi me desobedecer? Eu disse que você não poderia andar de moto, não era para você andar de moto. Foi dito hoje, meu filho, que a nossa carne, ela tem um limite aqui na terra, glória ao nome do Senhor Jesus. E você foi ultrapassar o limite, Deus.
e você ultrapassou o limite que é dado para nossa carne. Mas meu filho, eu te perdoo pela desobediência. Eu creio que você vai sair dessa, glória ao nome do Senhor Jesus. E juntos nós vamos servir a Deus em espírito e verdade, aleluia. Com cada vez mais fé nesse Deus que te livrou e que vai fazer grande obra na nossa vida. E ali ela começou a chorar. Falou assim: meu filho, eu não aceito te perder para a morte, porque hoje eu fui buscar a palavra e a palavra veio que é vida. Eu creio que eu vou tirar você desse hospital com vida, glória ao nome do Senhor Jesus. Irmão, ela falou que ali começou a chorar e de repente ela ouviu, aleluia, a voz do teu filho que dizia desta maneira: amém, mãe, eu creio que Deus vai continuar fazendo a obra. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E imediatamente ela chamou o médico. O médico analisou aquele menino, aleluia, olhou para aquela moça e disse dessa maneira: olha, mulher, hoje eu posso dizer com toda certeza, sou apenas mais um médico que pôde ver o milagre desse Deus. Hoje eu posso dizer com toda certeza que vi Deus fazer aquilo que a medicina não mais podia fazer. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nome de Deus está sendo glorificado. Aleluia. E assim Deus faz, irmãos. E assim Deus faz. Se for preciso, Deus dá vida para quem já estava morto. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus, Ele abre porta onde não tem porta. Deus, Ele abençoa a situação que parecia já estar esquecida. E Deus coloca esperança no coração que já não tem esperança. Se a tua prova está difícil, a tua luta está grande, glória ao nome do Senhor Jesus. Dá glória a Deus, irmãos, e busca, Deus. E Ele é fiel para cumprir na tua vida tudo aquilo que Ele tem dito, tudo aquilo que Ele tem falado. E pode ter certeza que se Satanás decretou alguma coisa na tua vida, Deus é fiel para decretar que é vitória para você. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o Senhor assim possa te abençoar. Que o Senhor Ele possa continuar te guardando. E que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a divina comunhão do Espírito Santo esteja com vós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.